capítulo 3. O que a nossa mãe foi para nós. Penetremos ainda mais no coração de nossa mãe e examinemos o que ela foi, não para todos os filhos em geral, mas para ti em particular. Entre tantas criaturas humanas que existiram ou que existirão, apenas um número restrito recebe realmente em si a vida de Jesus. Quanto a ti, foste regenerado pelo batismo e te tornaste irmão de Jesus, filho de Maria. Por que foste preferido a tantos outros? Deves examinar esse ponto com especial atenção, sem o que não compreenderás o que tua mãe foi e continua a ser para ti. Lembra-te, pois, novamente do grande princípio sobre o qual se baseia a tua devoção para com a Santíssima Virgem. A Divina Mãe gera o Cristo Redentor, o primogênito, a cabeça do corpo de que és membro. Se, pois, esse Jesus nasce dela, todos os que são uma parte de Jesus também dela necessariamente devem nascer. Mas Jesus não nasceu dela sem o seu consentimento. Logo, nenhum de seus membros nascerá sem o mesmo consentimento. Não nos tornamos irmãos de Jesus e filhos de Maria, senão porque o seu coração materno o desejou, quis, pediu. Como essa verdade deve encher-te de amor e reconhecimento! Dentre os milhões de filhos que ela tem trazido em seu seio, és uma unidade, e tua mãe distinguiu-te entre todos, escolheu-te pessoalmente, amou-te como se não tivesse para amar senão a ti. Suas relações de maternidade para contigo não são relações abstratas, vagas, gerais, mas concretas, precisas e individuais. Tua mãe não é semelhante a uma rainha, muito boa, sem dúvida, para com todos os seus súditos, e cuja doçura é por todos louvada, mas que não poderia conhecer a cada um pessoalmente e de quem não se pode aproximar facilmente. Não, ela é uma mãe em toda a extensão da palavra. Ela tem por ti pessoalmente mais ternura do que o teu coração de filho pode imaginar. A mãe aqui da terra não se descuida de nenhum de seus filhos. Conhece-os e ama-os a todos, e ela quer que cada um deles a cubra de carinhos e confie suas alegrias e tristezas. Mas esse amor não é senão uma pálida imagem do amor de Maria. Assim como Deus, ao criar o Pai terrestre, não fez senão copiar de uma maneira vaga o seu próprio amor, assim também, criando a mãe, ele não traçou senão um simples esboço do coração de Nossa Senhora. Ela é o modelo, e a mãe terrestre não é mais do que uma cópia imperfeita. Nós nela vivemos antes de existir. Muito tempo antes, em alegre expectativa, preparou ela no seu coração materno o nosso berço. Ela sentiu por nós alegrias inefáveis e angústias indizíveis. Quantos seres humanos expostos a acidentes tão diversos e a tantos caprichos do querer humano perecem sem chegar a ver a luz do sol. Mas sobre ti, Maria velou com amor especial. Deu-te paz conscienciosos, afastou de ti todos os perigos, chegou às minúcias para te dar a felicidade de nascer e de seres depois regenerado nas águas do batismo.
Com que ternura e que alegria íntima infundiu ela nesse momento em ti a vida de seu filho. Apertou-te ao seu coração materno e apresentou-te ao Pai Celeste como seu filho querido. Oh, se soubéssemos compreender a que ponto fomos objeto da solicitude de nossa Mãe Celeste. Vieram depois os primeiros anos em que a criança não tem ainda o uso da razão. Eras o depositário inconsciente de um imenso tesouro. A graça que possuías continha já em germen todos os lineamentos de tua futura santidade. Oh, como essa primeira idade é importante para o futuro! A vida ulterior vai depender em grande parte do ambiente no qual decorreu a infância, das palavras ouvidas, dos exemplos observados. A mãe, quando é piedosa, ensina a criança as primeiras orações, fala pronunciar os nomes de Jesus e Maria, ocupa sua imaginação com representações sãs e provoca nas suas faculdades sensíveis boas emoções, o temor de certas ações, o amor de outras, a aversão pela mentira, injustiça e modéstia. Todas essas impressões se gravam no organismo tenro da criança e dele não saem mais senão arrancadas pela violência. Diga-me, filho de Maria, quem preparou tua mãe terrestre para ensinar-te a piedade? Quem dispôs as circunstâncias de tempo e lugar para que fosses como que naturalmente bom? Quem pôs junto de ti mestres espirituais que procuraram afastar de ti o espetáculo do vício? Foi Jesus, isto é, seu divino Espírito, que te queria para si, mas pelos cuidados de sua celeste mãe. Nenhuma graça, nenhum benefício ou preparação de benefício é ou será concedido a alguma criatura, senão por ela, pela sua vontade. Não conheces, pois, toda a ternura de tua mãe, se não a vês ocupada contigo nessa idade de inocência e feliz ignorância. Oh, como as crianças são caras ao seu coração, como excitam a sua solicitude, e como ela cuida da saúde de seus corpos e da beleza de suas almas. Volve a esses primeiros anos e revive-os tanto quanto conservas deles a lembrança. Um ser todo de bondade, misteriosamente ocupado contigo, amava-te, dispunha tudo em torno de ti. Afastando os perigos invisíveis, te punha em tua alma a docilidade para a graça futura. Formava teu natural e preparava tuas faculdades para receberem as primeiras impressões sobrenaturais. Mais tarde soou para ti a hora importante, hora em que ias fazer uso da razão e tomar em mãos a direção da tua vida sobrenatural. É um momento solene, angustioso. A criatura vai decidir para quem viverá, para Deus ou para Satanás. Essa vontade tão débil que mantém o leme com a mão ainda hesitante, sente-se já ameaçada pela tempestade que suscita o inimigo de sua salvação. Mas ela é livre, ninguém a privará dessa terrível liberdade, nem o inferno, nem mesmo o céu. Não vês, alma querida, com que ansiedade a Santíssima Virgem esperou esse momento? Quando a Mãe Terrestre é piedosa e inteligente, esses primeiros anos depois do uso da razão são para ela cheios de preocupações. Ela segue todos os movimentos do caráter, o jogo das paixões de seu filho. Se ele toma um mau caminho, ela sofre indizivelmente.
suplica, adverte, chora como Mônica chorou a seu filho Agostinho. Se pudesses imaginar com que solicitude tua mãe do céu seguiu esses primeiros momentos, que espreitou a atitude que tomaria tua vontade livre em face das sugestões do inferno. Talvez tenhas de notar mais de um desvio durante esses anos. Tua mãe, atenta a tudo, deplorava tuas faltas, advertia-te, enchia-te de remorsos, de contratempos, de adversidades, para fazer-te entrar em ti mesmo. Chegou depois para ti a grande solenidade, o dia da primeira comunhão, o primeiro encontro com Jesus, teu irmão. Sentiste uma atração misteriosa para esse Jesus oculto, esse hóspede divino que te chamava de irmão. No silêncio da tua alma, após a Santa Comunhão, o bom mestre deu os primeiros passos, inventou o primeiro vínculo que devia prender-te a ele. Deu-te o primeiro penhor de todos os favores com que te iria acumular no futuro. Oh, quão intensa foi a emoção da mãe comum ao preparar esse encontro entre os dois filhos. Foi esta divina Rebeca quem dispôs teu coração e nele colocou, sem que o suspeitasses, sentimentos que podiam agradar a Jesus. Esta primeira graça é tão poderosa que, sufocada por uma vida de pecados, exerce ainda mais tarde uma influência misteriosa, muitas vezes preponderante, na alma do ancião. Os pais cristãos alegram-se com razão na ocasião da primeira comunhão. Eles percebem que se passa nesse momento qualquer coisa de impenetrável entre a alma do filho e aquele que o fez para si. Mas a Santíssima Virgem vê de antemão todas as consequências desse encontro na existência de seu protegido. Quem sabe não viu ela que a lembrança desses primeiros carinhos de Jesus seria um dia para ti o desvio do caminho da perdição. Quem sabe também terá ela preparado nesse momento entre seus dois filhos, Jesus e ti, uma união misteriosa, como lemos na vida de certos santos. Não apanhaste então o sentido dessa graça, mas ela foi o princípio da amizade estabelecida depois entre ti e Jesus. Lembra-te de que nesse dia renunciaste de novo e solenemente a Satanás, às suas pompas e obras, e como prova de tua fidelidade, puseste entre ti e Jesus a Divina Mãe, consagrando-te a ela de uma maneira irrevogável. Depois da tua primeira comunhão, começaram para ti os anos perigosos. Quem não vê com receio aproximar-se esse tempo da adolescência, em que todas as paixões se despertam como a natureza na primavera, em que todos os objetos exteriores, bons e maus, exercem como que uma fascinação sobre a imaginação e o coração. Jovens, felizes de viver, avançam com temeridade neste caminho semeado de rosas e nem mesmo suspeitam as serpentes ocultas que os espreitam na passagem. Bons eles mesmos, generosos, puros, imaginam que toda criatura deve ser boa, amorosa e desinteressada. Coitados, quantas desilusões os esperam, quantas dores, quantas quedas. Oh, como a alma do sacerdote se oprime de tristeza ao ver como essas jovens almas tão belas se deixam surpreender e seduzir e perdem a graça, a pureza, a candura, para se tornarem a horrorosa presa de Satanás.
Se as mães pudessem seguir passo a passo os filhos nesses anos em que tudo é encanto e perigo, se elas pudessem ler as impressões que penetram qual uma multidão tumultuosa na sua imaginação e do seu coração ainda novos, como haviam de tremer, rezar e quantas vezes gemer. O que a mãe terrestre não pôde observar, tua mãe do céu viu, e jamais compreenderás de quantas preocupações foste causa. Ela acompanhou durante esses anos todos os teus passos e vigiou todos os teus sentimentos. Nos momentos difíceis, sugeriu-te pensamentos contrários ao pecado. Excitou em ti apreensões que deviam afastar-te do abismo. Fechou teus olhos, que sem isso seriam vítimas de muitas atrações culpáveis. Em certas ocasiões perigosas, ela como que te cegou e tornou-te insensível, e passaste através do fogo sem te queimares. Agora, quando te lembras das seduções em que te encontraste, sentes-te cheio de admiração. Se a mesma ocasião se apresentasse de novo, após longos anos de vida piedosa, não te sentirias com forças para resistir. Misteriosa ação da graça, providência maternal sempre solícita em prevenir, ou ao menos diminuir tuas faltas e impedir-te de atingir o número tremendo de pecados que poderia fechar para ti as portas da misericórdia. Mas quantas vezes fechaste os ouvidos à voz da graça, precipitando-te no pecado? Então a Virgem, tua mãe aflita, porém terna e vigilante, obteve-te a graça do remorso, a da prece e do arrependimento, em suma, a da confissão sincera. Quantas vezes não se repetiu a triste história da tua queda e do teu perdão? É o teu segredo. Mas se foste pecador por muito tempo e frequentemente, foste objeto de uma particular e dolorosa ternura da parte da Celeste Mãe. Finalmente chegou o momento de teu retorno definitivo a Jesus. Espero ao menos que essa hora já tenha soado para ti. Encontraste teu pai após longa e culpável ausência em país estranho e tornaste a ser seu filho após ter servido voluntariamente qual escravo ao inimigo de teu pai. A miséria e a vergonha abriram-te os olhos e reconduziram-te para junto de teu bondoso mestre. Dize-me, quem apressou esse momento? Quem te fez achar ignominioso o jugo da paixão? Quem conservou no teu coração o germen da confiança em Jesus? Quem dispôs teu pai a ser bom para ti e a perdoar-te ainda? Quem afastou de ti o momento de uma eterna e, aliás, justa punição? Oh, mãe querida, só no céu se conhecerá o número dos infelizes que, já condenados ao inferno, foram por vós subtraídos à justiça de Deus. Não serei eu desse número? A eternidade me dirá se a sentença talvez já estivesse preparada, quando a vossa suave mão colocou-se sobre a de Jesus e ele cedeu, retardando ainda o prazo do castigo. Em todo caso, preservastes-me de quedas inumeráveis, nas quais minhas fraquezas, minha presunção e minhas paixões poderiam precipitar-me. O momento da conversão não foi o mesmo para todos. Santo Agostinho, São Camilo de Leles e Santa Margarida de Cortona
passaram longe de Deus uma grande parte de suas vidas. Algumas almas foram tão poderosamente possuídas pela graça que o seu retorno definitivo apenas merece esse nome. Outras foram perseguidas pela misericórdia e, após muitos anos de resistência consciente e desejada, foram derribadas por um milagre da graça. Mas qualquer que seja o gênero de conversão e qualquer que seja o momento em que se produz o retorno definitivo, o instrumento deste feito é e será sempre a Virgem Boníssima, nossa Mãe Celeste. Nós o sabemos não somente pela doutrina geral da Igreja, mas pela história dos santos e pela própria história. A Santíssima Virgem soube lançar na alma, na infância e na adolescência, certas devoções, certas necessidades de recorrer a ela, certa atração pela recitação da Ave Maria. Esses sentimentos não desapareceram totalmente no tempo da infidelidade ou da indiferença. Por meio deles é que Maria prende a si os seus filhos, mesmo quando a inteligência e o coração se extraviam por algum tempo. No momento oportuno, sob o doce calor da sua maternal assistência, a humilde semente germina e produz seu fruto. Oh, quanto reconhecimento devemos à Divina Mãe, por ter fixado um momento na nossa vida que seria o seu momento e o tempo do triunfo definitivo de Jesus em nossa alma. Não julguemos numa louca temeridade que não tivemos necessidade dessa graça triunfante. Se nossa vida tem sido boa, sua bondade foi por muito tempo inconsciente, e quando se impôs o dever de escolher definitivamente entre Jesus e a vida perfeita de um lado e do outro a vida do mundo, fomos invisivelmente assistidos por nossa boa Mãe. E nem por isso julguemos que agora estamos firmes na virtude, ou que uma vez atraídos a Jesus estejamos em segurança. Ai de nós! Não! A Santíssima Virgem deve acompanhar-nos a cada instante com sua especial proteção. Se ela cessasse por um instante apenas, recairíamos na nossa primitiva miséria. Estamos constante e infinitamente em dependência de sua maternal influência. Somos e seremos o filhinho que ela traz consigo no seu seio materno, que não tem nem vida nem subsistência, senão por ela. Quem sabe a Santíssima Virgem tenha fixado essa graça decisiva na tua união com Jesus, numa vocação especial à vida religiosa ou sacerdotal. Repara, porém, que se ela o não fez, não quer isso dizer que não lhe sejas muito querido, mas que ela tem sobre ti outras vistas. Talvez queira que te conserves no mundo para sustentar a causa de Jesus Cristo, para difundir no mundo corrompido o bom odor do Mestre, como as humildes violetas que, dispersas pelos charcos, neles espargem agradável perfume. Ela quer que vivas no seio da família para aí perpetuar ou fazer reflorescer o espírito cristão e suscitar, quem sabe, almas que um dia serão consagradas ao seu serviço especial. Mas se te chamou e te conduziu à sua casa, é que certamente tem sobre ti desígnios de amor particulares. Se foste chamado e correspondeste a esse apelo, lembra-te um amor e reconhecimento da origem e desenvolvimento dessa vocação. Num dado momento, uma ideia luminosa surgiu em teu espírito
serei padre. E uma intensa emoção apoderou-se de ti. A voz de Jesus era tão doce, tão penetrante. Serás meu filho de predileção, tua vida se passará ao meu lado. Ao mesmo tempo, sentiste uma decisão e uma energia de alma extraordinárias. Tiveste a coragem de romper tuas cadeias, de dizer adeus a uma família querida e de encerrar-te na casa do Senhor. Lembra-te como, por esse tempo, imploravas à Santíssima Virgem te auxiliasse a executar esse bom desígnio, como te sentias atraído para ela de uma maneira tão suave. Ela te conservava entre suas mãos e te conduzia diante das suas imagens para que lhe recomendasses tua vocação. Ela predispunha teus parentes para que se não opusessem à sua vontade. E quantas influências secretas pôs em jogo, quantos misteriosos expedientes lhe foi preciso planejar para que te conservasses firme em uma tão heróica resolução. Mas não posso citar senão um modo de vocação. Todavia, a boa mãe de nossas almas dispõe de 1000 modos diferentes para atrair os corações a Jesus. A história da vocação difere de alma para alma, mas todas têm um ponto em comum: a suave e decisiva influência da Santíssima Virgem. E agora amas a Jesus e o serves no seu santuário. Tu te tornaste um foco de graças, talvez inconsciente, para outros protegidos da Santíssima Virgem. Esforças-te por crescer em Jesus. Sabes, porém, que todo esse trabalho do teu crescimento espiritual se faz no seio de tua divina mãe e continuamente com a sua influência.